Retornando às nossas atividades, vamos para o módulo 2, segunda questão aí das atividades, né, dos exercícios de aprendizagem, tá? Ele fala assim: um garoto, durante o primeiro dia de suas férias, viajou com seus pais de avião para uma belíssima praia brasileira. Neste mesmo dia, praticaram mergulho e, ao anoitecer, caminharam em uma trilha ecológica bastante conhecida na cidade onde estavam hospedados. Pode-se afirmar que neste mesmo dia, este garoto passeou respectivamente em quais partes? Aí a gente tem que ver aqui, ó. Então, no primeiro dia de férias, ele viajou de avião. Então, ele está ali, ó, diretamente compenetrado na atmosfera. Ele está lá no alto. Bom? No mesmo dia, praticou mergulho. Ele vai estar onde? Na hidrosfera. Ele vai estar na água. Certo? E ao anoitecer, caminhou por uma trilha, que é a litosfera. Pronto. Qual que vai ser as áreas que ele passeou respectivamente? Atmosfera, hidrosfera, litosfera. Letra E. Tranquilo? Vamos para a próxima. Número 1, exercícios propostos. Ele fala assim: a estrutura geológica é extremamente importante para a formação dos recursos minerais, além de estabelecer grande influência na consolidação dos relevos e do solo. Na litosfera, que é a nossa superfície, né, a nossa casquinha do nosso planeta, quais tipos de rochas podem ser encontrados ou observados? São 3 tipos. São as rochas metamórficas, são as rochas magmáticas ou ígneas, é a mesma coisa, e as rochas sedimentares. A magmática também pode ser chamada de ígnea. A argilosa é um tipo de solo, basáltica é um tipo de rocha ígnea ou magmática, tá? E ígnea aqui, magmática é a mesma coisa, bom? Então, a certa é a letra A. A gente tem 3 tipos de rocha: metamórficas, magmáticas ou ígneas e sedimentares. As magmáticas e ígneas é proveniente da fusão de materiais da litosfera, onde vai passar por uma fusão e, após chegar na nossa superfície, vai endurecer, vai solidificar. Então, normalmente são rochas vulcânicas que a gente fala. As rochas sedimentares são rochas provenientes de sedimentos, onde a gente vai encontrar fósseis, vamos encontrar camadas aí que foram feitas aí ao longo de milhões de anos. As metamórficas é qualquer tipo de rocha que sofre novas alterações de temperatura e pressão e se transforma numa rocha diferente. Então, nós temos essas 3 aqui. Tranquilo? Vamos para a próxima. Número 3, fala assim: a zona onde se encontra a interface entre o manto e o núcleo, estando situada a aproximadamente 2.900 km de profundidade da Terra, é conhecida como descontinuidade de... E aí a gente tem... Isso é uma coisinha que não é decorar, mas a gente tem que lembrar, tá? Nós temos aqui a estrutura da Terra. A parte de cima é a litosfera, né, a crosta terrestre. A gente vai ter aqui a divisão entre a crosta e o manto e a divisão entre o manto e o núcleo, tá? Ó, basicamente, isso aqui é bem básico. Essa divisão, como que o ser humano sabe, né? Como que ele descobriu que essa divisão existe? Ele utilizou de ondas sísmicas para conseguir identificar os materiais existentes dentro do nosso planeta. O que acontece? Essas ondas sísmicas, e aí a gente aprende lá em física, elas se propagam sobre materiais, tá? Se não tiver material, tiver vácuo, ela não se propaga. Ela só vai se propagar aonde tiver material. E esse material, ele pode estar em alguns estados físicos, né? Ele pode estar no estado líquido, ele pode estar no estado sólido, ele pode estar no estado gasoso, tá? A gente pode falar que está no estado plástico ou fluido, aí, né, uma espécie de um plasma. Então, em cada região, em cada tipo físico, né, em cada estado físico que essa matéria estiver, essas ondas vão penetrar de uma forma diferente. Se ela muda de uma região que é sólida para uma região fluida, essa onda que veio lá da superfície da Terra, através dos próprios terremotos, elas vão sofrer desvios e mudanças de velocidade. Quando chega em outro tipo de estado físico, acontece a mesma coisa. A gente vai chamar essas regiões de transição
entre um estado físico e outro da crosta, né, da nossa estrutura interna, de descontinuidades, tá? Essas descontinuidades, as duas principais, elas receberam o nome da pessoa que descobriu elas. A primeira, entre a crosta e o manto, a gente chama de Mohorovičić. E entre o manto e o núcleo, a gente chama de Gutenberg. Ou seja, ele está falando da descontinuidade aqui entre o manto e o núcleo, que é Gutenberg. Cantinho de livro aqui, não tem como fugir não, tá bom? Vamos para a próxima. A próxima aqui, ó, seção Enem. Ele fala assim: suponha que o universo tenha 15 bilhões de anos de idade e que toda a sua história seja distribuída ao longo de um ano. Muito comum isso, tá, gente? Em geologia, a gente pegar esse tempo geológico e tentar colocar como um tempo do homem. É muito mais fácil a gente conseguir entender o tempo dentro de uma fração de um ano do que dentro de fração de 15 bilhões de anos, tá? Então, a gente vai fazer uma proporção, tá? Uma comparação. E ele fala aqui, ó, de modo que cada segundo corresponda a 475 anos reais e 24 dias equivalem a 1 bilhão de anos. Certo? Supõe ainda que o universo comece em 1º de janeiro, às 0 hora, e o tempo presente esteja em 31 de dezembro, às 23h59, no milésimo, né, aqui ó, 10º final. A escala a seguir traz o período em que ocorreram alguns eventos importantes neste calendário. Então, a gente vai pegar os 15 bilhões de anos da Terra, vai colocar no período de um ano e a gente vai ver os principais eventos que ocorreram. Inicialmente, lá no dia 1º de janeiro, ou seja, lá no início mesmo, a origem do universo. No dia 24 de janeiro, lembrando que 24 dias equivalem a 1 bilhão de anos, a gente já tem a origem da nossa galáxia. Olha só, passou muito tempo até chegar aqui, ó, no dia 9 de setembro, a origem do sistema solar. Olha o tempo que demorou para aparecer o nosso sistema solar, muito tempo. O início da vida na Terra aconteceu depois de 21 dias, quase 1 bilhão de anos. Início, tá? E aqui a gente vai ter mais outros eventos. 1, 2, 3, 4, 5. E provavelmente a gente tem que elencar, ó. Se a arte rupestre representada fosse inserida na escala, de acordo com o período que foi produzido, ela deveria ser colocada em qual posição da seta? Então, a gente deveria colocar na posição 1, 2, 3, 4 ou 5? Galera, pintura rupestre. Quem fez esse boi aqui? Foi o ser humano. Pode ser um ser humano, pode ser um Homo sapiens. Nós, atualmente, somos Homo sapiens sapiens. A gente não é igual aos nossos, os nossos primos da pré-história. A gente já é bem mais inteligente, bem mais avançado. Então, a gente não é considerado Homo sapiens. A gente é considerado Homo sapiens sapiens. Aquele que sabe e sabe mais do que os outros. No período dos Homo sapiens, existiam outros tipos de hominídeos, né? Existiam o Homo floresiensis, Homo neanderthalis, mas a gente pode identificar que o surgimento do gênero Homo, ele surgiu bem recentemente, no Quaternário, tá? Nos últimos milhões de anos da Terra. Então, a gente pode considerar aqui, sem nenhum problema, que nós podemos colocar esse valor aqui, essa posição dessa pintura rupestre, a gente pode colocar no 5, sem nenhum problema, tá? A gente pode colocar no 5. Então, a correta é a letra E. Vamos para a próxima. Temos aqui mais uma questão, questão 3, tá? Do módulo 2, que fala, mostra pra gente aqui uma tabela gigantesca, né, do tempo geológico da Terra e os principais eventos, tá? E ele fala assim, considerando o esquema anterior, assinale a opção correta, certo? Então, vamos lá, ó. A. Quando os primeiros hominídeos apareceram na Terra, os répteis já existiam há mais de 500 milhões de anos. Então, vamos lá, ó. Hominídeos apareceram aqui no Cenozoico, como eu tinha falado com vocês, tá? Ele fala que os répteis já existiam há mais de 500 milhões de anos.
Onde que os répteis apareceram aqui, ó? Apareceram no Devoniano, na era Paleozoica. Se a gente apareceu, né, o hominídeo, Homo neanderthalis, floresiense, erectus, apareceu há 23 milhões de anos atrás, e o réptil apareceu em torno aqui de 290 milhões, 300 milhões de anos atrás, a gente não pode dizer que os répteis existem há 500 milhões de anos. Então, tá errado, tá? Letra B. Quando a espécie Homo sapiens surgiu no planeta, a América do Sul e a África estavam fisicamente unidas. Olhem só, vamos procurar aqui aqui a evolução biológica é a paleogeografia. Vamos dar uma olhada aqui, ó, aonde que a gente tem a fragmentação da Pangeia, que é quando a gente tinha a América do Sul e a África unida. Quando começou a fragmentar, foi mais ou menos ali, ó, no Carbonífero, na Paleozoica. A gente apareceu apenas aqui, ó, lá no Cenozoico, então já estava separado. E aqui fala que estava unido, então tá errado. C. No pré-cambriano, surgiram em meio líquido os primeiros vestígios de vida no planeta. Então temos aqui o pré-cambriano. Cambriano é todo o resto aqui em cima, tá? É o período de formação da Terra, de bilhões e bilhões de anos. Então ele fala aqui, ó, que há 3 bilhões e 500 milhões de anos atrás, primeiros vestígios de vida. Aonde que eles apareceram? Eles apareceram nos oceanos, tá? Então, os primeiros vestígios de vida, aquelas algas monocelulares, bactérias, surgiram primeiro em meio líquido. Então, a C está correta. A D está errada porque, ó, a fragmentação da Pangeia ocasionou o desaparecimento dos dinossauros. Vamos olhar aqui, ó. Fragmentação da Pangeia. Tá vendo aqui, ó? E quando que aparecem os primeiros dinossauros? Um pouquinho depois. Ou seja, não foi a fragmentação da Pangeia que extinguiu os dinossauros. Os últimos dinossauros estavam aqui ainda já no Mesozoico, no período Triássico. Então, na realidade, não é a Pangeia que fez eles sumirem. A Era Mesozoica, letra E, durou menos que a Cenozoica. A Era Mesozoica durou mais ou menos 100 milhões de anos. A Cenozoica começou há 23 milhões de anos. Então, a Mesozoica ainda durou mais que a Cenozoica. Então, também está errado. Então, a correta é a letra C. Essa questão é uma questão que você tem que analisar a tabela. Não tem muito o que correr, não. Tranquilo? A última questão que a gente vai analisar é uma questão do módulo 3, tá? Exercício de aprendizagem número 4, que fala assim, ó, examine a imagem e o gráfico. Então, nós temos aqui um mapa, tá? Esse mapa pega a costa do sudeste aqui, ó, do Rio de Janeiro até a região de São Paulo, tá? Litorânea. Nós temos aqui uma área que vai ser colocada como um perfil de relevo aqui embaixo, tá? A gente pega uma região, traça uma linha, e nessa linha traçada a gente vai ter o perfil de relevo, que é essa daqui embaixo, tá? Então, nós temos aqui em torno de 44 quilômetros de distância e nós temos aqui um perfil de relevo, ó. A gente tem uma região aqui, depois vem mais uma, olha aqui embaixo, ó, dá uma descidona, papapá. E aí ele pergunta assim, ó, a sequência correta dos compartimentos geomorfológicos traçados de A a B, apresentados na imagem e no perfil é... E aí a gente tem que saber o seguinte. Primeiro, é importante a gente identificar onde está a planície e onde está o planalto, tá? Planícies são áreas baixas, tá? Planas, que não ultrapassam 100 km de altitude. Aonde tem planície aqui dentro do nosso desenho? A única região que tem planície dentro do nosso desenho é essa região aqui, ó, entre 2 e 3. Então, aqui, ó, não pode ter planície, só nessa região aqui. Então, a gente pode tirar a depressão periférica, que é outra coisa que a gente vai ver depois, tá? E deixar apenas a planície litorânea. Então, a letra D e a letra B tá errada já, tá bom? Então, aqui a gente tem na 3 uma planície litorânea. Na número 2... a gente vai ter uma subida para a região de Planalto. Não sei se vocês perceberam aqui, ó, certo? Então, a gente está na área litorânea, na área de planície. Vamos pensar no Rio de Janeiro, né? Ó, a gente está lá no Rio,
a gente vai passar agora por Petrópolis. Então, a gente vai subir em direção ao Planalto, tá? Essa subida aqui a gente chama de escarpa, tá? Escarpa é a transição entre uma planície e um planalto. Então, aqui no número 2, a gente pode tirar o planalto e deixar só escarpa. Então, agora a gente já eliminou a letra C também. Então, nós estamos entre a letra A e a letra E. A região do 1 aqui, ó, onde está o 1, tá, gente? Ele tem aqui uma característica interessante. Se a gente for perceber, é uma região alta, tá? Ela está numa área de planalto, mas ao seu redor aqui, ó, ela está numa região mais baixa do que está ao seu redor. Essa região mais baixa que o redor dela, a gente chama de depressão, tá? A gente chama de depressão. E ele fala aqui pra gente, depressão periférica. O que seria depressão periférica? É aquela depressão em uma área normalmente alta, mas que em relação à região do seu entorno, ela está mais baixa. Então, aqui tudo a gente pode considerar planalto, mas a gente não... A número 1, a região 1, a gente já pode considerar como uma área de depressão periférica. Então, a correta é a letra A, tá? Porque aqui vai estar errada. Desculpa, a correta é a letra E, porque a A vai estar errada. Bom, espero que vocês tenham entendido essas questões. Qualquer outras dúvidas podem entrar em contato comigo. Até a próxima.